Só vamos fazer uma leitura aí do 104 e 105 da Constituição Federal que tratam do STJ. Ok? Vamos lá. O STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. O STF são quantos? STF somos um time de futebol, então são 11. STJ vou colocar aqui, somos um time de futebol. E aqui somos todos de Jesus. STJ, quando Jesus morreu, aos 33 anos. Ok? Então, os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, aqui não precisa ser nato, com mais de 35, mesma situação do STF, e menos de 65 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois é aprovado sempre pela escolha de maioria absoluta do Senado Federal. 1/3 deles vem da onde? Dos TRFs. Então ele compõe de 1/3 de TRFs mais 1/3 dos TJs mais 1/3 de advogado e Ministério Público. Essa aqui é a composição dele. Então veja, 1/3 TRF, 1/3 entre desembargadores do Tribunal de Justiça, e indicados todos em lista tríplice pelo próprio tribunal. Ok? 1/3. Então veja aqui, ó, voltando aqui, 1/3 dentre os TRFs e 1/3 entre os desembargadores do TJ, Tribunal de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então veja aqui, vai ter uma lista tríplice indicado pelo tribunal. Então quantos tribunal de justiça nós temos? 27. E nós estamos em 27 estados do Distrito Federal, então nós vamos estar aqui com 27 indicando lista tríplice aí, ok? 1/3 em partes iguais, cai em prova ou equitativas, essa dentre advogados e membros do Ministério Público. O Ministério Público pode ser o federal, estadual ou do DFT. Alternadamente, uma hora você escolhe um advogado, outra hora um Ministério Público. Uma hora um advogado, outra hora um Ministério Público. Hora advogado, hora Ministério Público. Dessa forma aí. Indicados na forma do artigo 94. Artigo 94, isso aqui é o quinto, para não dizer o restante, você já sabe o que é. Isso aqui é uma palhaçada. 1/5 dos lugares do TRF, dos tribunais dos estados e DF e territórios, será composto por membros do Ministério Público, ok, com mais de 10 anos de carreira, tá tranquilo. E agora aqui, ó, e advogados, ou seja, galera que não passou no concurso, vai ter essa chance aqui de entrar por esse quinto aí. Alguns ministros do STF, coincidentemente, têm filhos ou filha advogada aí, que eu não vou falar o nome, que entrou por esse quinto aí. Notório saber jurídico, se fosse tão notório assim, não precisava nem fazer isso, passar o concurso, né? Tá estudando igual você. Mas enfim, e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicada em lista
sextupla pelos representantes das respectivas classes do Ministério Público e da OAB. Recebidas as indicações, o tribunal formará, então vai tirar 3 de cada lista. Então vem 6 na lista. Depois vai 3 para o Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes ele escolherá um dos seus integrantes para a nomeação. Ok? Então essa é a regra aí também para o STJ. Desse 1/3 aí. A competência originária do STJ. Então compete ao STJ processar e julgar originariamente por crimes comuns governador do estado e do DF, certo? Crime de responsabilidade do governador do estado vai ser julgado aí por um tribunal especial. E nestes, nos termos e nos de responsabilidade, e nestes, ou seja, agora nos crimes comuns e nos de responsabilidade, quem o STJ vai julgar? Os desembargadores, ou seja, quem atua em tribunal. Olha só, TRF, TJ, então ó, Tribunal de Justiça, TJ, TJDFT, membros de tribunais de contas do estado, aqui embaixo TCE, TCM, TCDF também está aqui, Tribunal Regional Federal, TRE e TRT. Membros dos conselhos, esse aqui, membro dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, já está ali, TSM, Ministério Público da União, IMPU, que oficiem é um desses tribunais aí em cima. Tribunais, obviamente, aí do judiciário. Então, veja qual é o rol. Depois eu vou fazer um comparativo, vou colocar para vocês aí, vou tirar um tempo aí para fazer isto e vou colocar para vocês aí competências aí do STF, STJ e do Senado Federal, para nós estarmos comparando aí também, para tentar melhorar a memorização disso aí. Compete ainda processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas datas contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército Aeronáutico ou do próprio tribunal. Aqui, contra ato, por exemplo, se não for contra ato, aí, se por exemplo um HC, que não está aqui, mas for um HC e quem for paciente for, por exemplo, o ministro, aí vai ser o STF. Vou fazer um também aqui, ó, habeas corpus. Então, quando coator ou paciente de qualquer das pessoas mencionadas na linha A, então vai ser quem? A galera dos tribunais. Então, a galera dos tribunais, habeas corpus vai para o STJ. E quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição, ou o coator for quem? Ministro de Estado. Ministro de Estado está coagindo aí, mandando prender, restringindo a liberdade de alguém, ou do comandante da Marinha. Então, nesse caso, ele vai ser quem? Quando ele for coator, o HC vai ser o STJ. E quando ele for o quê? Quando ele for paciente, quando ele estiver sofrendo, ele quem?
ministro de Estado e os comandantes aí, Marinha, Exército e Aeronáutica. Aqui vai quem vai competir aí a processar e julgar, né? Processar e julgar vai ser quem? STF. Veja a diferença dos dois. Também eu vou fazer um quadrinho aí para ver se melhora aí o nosso entendimento aí, para não ficar muito obscuro aí. Você olhando, revendo, separando os nomezinhos aí, você acaba melhorando, ok? Então, eu vou fazer também um quadrinho para vocês aí, para complementar isso aí, comparando com a STF. Os conflitos de competências entre quaisquer tribunais, bem como tribunais e juízes, a ele inclusive não vinculados, por exemplo, um TRT da vida aí, entre juízes vinculados a tribunais diversos, cabe a quem ao STJ resolver o conflito de competência, exceto quem? Ressalvado o quem os artigo aqui, ó, disposto no artigo 102.1, ó, que aqui são os tribunais superiores. Essa competência vai ser do STF. Ok? Por exemplo, aí o próprio STJ pode estar tendo um conflito de competência com outro tribunal superior, e quem vai decidir isso vai ser agora quem? O STF. As revisões criminais, então cabe a eles, e as ações rescisórias de seus julgados, assim como do STF, vai caber o próprio STJ aí corrigir as cagadas, vamos falar assim. Reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, é igual do STF. Então esses dois aí é difícil cair, porque está muito na cara. Os conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias da União, entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre deste e a União. Então veja que agora está falando entre o que? Autoridades administrativas. Autoridades administrativas. Agora não está falando entre o ente federado, por exemplo, o ente federado da União com o Estado, o Estado com o DF. Nesses casos a competência vai ser do STF, ok? Mas a autoridade administrativa e a autoridade judiciária aí tiver conflitos de atribuições, não de competência, ok? Por fim, não muito por fim, é o penúltimo aqui, o mandado de injunção vai ser um mandado de injunção que é residual. Aquele que não é do STF vai ser do STJ. Então a elaboração da norma falta quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuadas nos casos de competência do STF, aí vai ser a competência dele, ok? Do STF, dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Então é bem residual mesmo aí, ok? E por fim, a homologação de sentenças estrangeiras cabe ao STJ, e a concessão do exequatur às cartas rogatórias. Cartas rogatórias é alguma decisão de algum país estrangeiro que precisa algum procedimento aqui, dar continuidade a algum processo judicial, inquirir uma testemunha,
Então isso aí vai ser por carta rogatória. E quem vai trazer essa concessão é um cumpra-se. Vai ser quem? O STJ. O nome desse cumpra-se é o que? Nome chique. Exequatur. Aí o cumpra-se vai mandar para quem? Por um juiz federal. Esse juiz federal vai fazer o que? Executar. Ok? E aqui homologação de sentenças estrangeiras. Por exemplo, alguém se divorciou lá nos Estados Unidos, quer pegar a carta de divórcio que foi feita lá pela Justiça dos Estados Unidos, trazer para cá. Quem vai fazer a homologação vai ser o STJ. Por fim, vai faltar aí recursos ordinários que cabem ao STJ e os recursos especiais. Também vou pegar esses dois e fazer um comparativo entre o STF e STJ, ok? Então assim termina aí mais uma aulinha aí. Um abraço, até breve.